Olá, pessoal, hoje eu quero falar de uma ferramenta fantástica que eu conheci há algum tempo, quando ainda era simplesmente um criador de tarefas, e hoje ela já faz muita coisa legal. Ela se chama Goblin.tools. Eu utilizo ela para quê? Para criar várias listas de acordo com a minha necessidade, por exemplo, para um novo projeto, ou até mesmo para fazer um que eles chamam de brain dump, de alguma reunião, de alguma ideia. Então, é muito interessante. Eu vou passar aqui para as principais ferramentas que ela oferece, lembrando que ela é gratuita, e como eu sempre digo, há espaço para inovação em qualquer lugar, há espaço para inteligência artificial em qualquer lugar, e muitas vezes sem custo. Essa ferramenta não tem custo algum. Então imagine o poder que ela pode levar para o seu trabalho, para a sua vida pessoal e profissional, se você simplesmente acessá-la agora e começar a utilizar. Isso não é um jabá, eu realmente não ganho nada dessa ferramenta, mas eu gosto muito dela. Então a primeira coisa, eu vou colocar aqui a tarefa que eu quero fazer. Então, o que ela vai dizer aqui para mim nessa primeira etapa da ferramenta? Ela vai criar isso em subtarefas. Então, imagine que eu quero fazer alguma coisa, pode ser desde um churrasco até a criação de um negócio, e eu defino isso como a minha tarefa principal. A partir do momento que eu faço isso, eu defino aqui o nível que eu quero, esse how much é o nível que eu quero de quebras para essa atividade, e ela vai desenhando isso para mim, ela vai estruturando. Então, vou mostrar um exemplo bem bacana. Abrir uma loja de roupas para pets. Então, vamos supor que essa é a minha tarefa, essa é a ideia que está na minha cabeça. Poxa, eu quero abrir uma loja. Como que eu posso começar? Uma vez eu botei essa atividade aqui, clicar em Breakdown Item. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai criar para mim todas as subtarefas necessárias. Então, olha aqui, ó, realizar a pesquisa de mercado, definir público-alvo, escolher local. Olha que bacana que ele já traz isso para mim. E eu posso chegar num nível, inclusive, de, por exemplo, realizar ações de marketing para divulgar a abertura de loja e atrair clientes. Eu não sei como fazer isso, eu quero um pouco mais de detalhes sobre isso. Como que eu faço? Posso vir aqui, novamente clicar em Breakdown, ele já vai definir também mais detalhadamente o passo a passo para fazer isso. Criar um plano de marketing. Não sei como criar um plano de marketing. Clico aqui novamente e ele me dá o passo a passo. Então, olha que ferramenta legal que ele traz aqui pra gente. E olha que bacana. Além de tudo isso, já é bem interessante, eu posso clicar em estimar. Quando eu clico em estimar, e essa é a maior dor da maioria dos projetos e das atividades, é como que eu vou saber quanto tempo vai demorar? Ele sabe, pelo menos ele faz, né? Olhando para uma média de tempo de atividades, ele consegue me trazer uma estimativa. A hora que eu clico aqui, ele está calculando, tá? Demora um pouquinho, normal. E aí ele traz para mim aqui quanto demora cada atividade. Então, todo esse meu projeto, ele calculou que vai demorar 1 ano e 77 dias. E aí ele foi definindo aqui o tempo para cada atividade. Lembrando que eu posso ajustar também. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui no público-alvo e falar que eu vou demorar menos. Vou demorar, clicar aqui nesse para baixo, 1 hora e 45 somente. Então, eu já ajusto isso para mim e ajusta no meu tempo final também. Tá? Então essa é a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que eu acho fantástico para você dar um start a alguma ideia. Depois eu vou para a próxima aba, que é formalizar. Aqui basicamente você pega um texto e ele formaliza para você, deixando ele mais profissional, mais direto ao ponto, menos emocional. Então eventualmente você precisa passar algum texto, alguma coisa para uma pessoa e você não está muito inspirado, isso acontece no dia a dia, natural. O que você faz? Você vem aqui, coloca o seu texto e pede para ele deixar mais profissional. Então, por exemplo, chefe, eu preciso folgar no feriado de Páscoa para viajar com a minha família. Eu vou pedir para ele deixar isso mais profissional e converter. Prezado chefe, gostaria de solicitar a possibilidade de folgar no feriado da Páscoa. Ok? E aí eu posso colocar mais sarcástico, converter. Ele traz esse tom. Ah, chefe querido, realmente preciso tirar algo. Eu percebo que ele consegue fazer isso. Isso é bem legal para você ajustar alguns textos. Esse judge eu gosto também particularmente, por quê? Porque às vezes, principalmente nesse mundo moderno que nós temos, tem muita coisa que nós recebemos às vezes por texto, por WhatsApp, por e-mail e que é escrito com pressa. Então, o que ele faz aqui?
ele avalia como que essa pessoa está respondendo, como que está sendo feito isso, para verificar de uma forma mais impessoal se eu realmente acho que ela está usando uma linguagem muito agressiva ou se eu realmente entendi da forma correta. Então, por exemplo, vou colocar uma mensagem aqui bem: você vai vir hoje para limpar a casa? E eu coloco aqui, julgar. Então, esse texto pode ser percebido como casual, direto e prático. A pessoa que está fazendo a pergunta sobre a limpeza da casa pode estar simplesmente buscando informações sobre a presença da outra pessoa. Não há muitos detalhes emocionais no texto. Percebe? E eu posso colocar sugerindo uma resposta, ele já traz para mim. Claro que vou, estou ansioso para deixar a casa brilhando e acolhedora para você. Percebe que ele até brinca um pouquinho de linguagem de comunicação não violenta, então é bem bacana. Tá? E aqui eu posso colocar a minha resposta também, e aí ele vai dar um julgamento para avaliar. Não vou. Tá com pressa. Começa sem mim. Vou julgar. O que vai acontecer aqui? Ele já vai falar, poxa, provavelmente a sua resposta tá meio agressiva, entendeu? Então ele já, nessa interação, parece que a primeira pessoa está fazendo uma pergunta direta e prática. A segunda pessoa está ocupada ou não quer se envolver na tarefa de limpeza naquele momento. A falta de pontuação e os ditos como setar também podem contribuir para essa percepção. Entendeu? Então é muito legal. E você pode acrescentar diálogos aqui. Então isso ajuda também. Professor, não preciso nem explicar muito aqui. Basicamente ele corrige algo ou ele explica algo. Então eu posso colocar, por exemplo, o que é uma proparoxítona. E peço para ele explicar. Ele vai explicar o que é uma proparoxítona e ele vai dar um exemplo aqui embaixo. Então isso é bem legal também para facilitar. E estimador, esse aqui é muito legal, porque percebem que a ferramenta está em inglês, mas ela responde em português, tá? E se vocês quiserem também, vocês podem colocar o tradutor ativado, não tem problema nenhum. Aqui é basicamente o que ele faz lá no meu to-do. Então eu posso colocar aqui, limpar uma casa de 45 metros quadrados. Estimar. E aí ele vai fazer o cálculo disso. Eu poderia colocar mais informações. Óbvio, quanto mais informações eu coloco, mais detalhada chega a estimativa dele. E lembrando sempre, eu estou falando de uma IA. Então ele está pegando uma média, um pensamento que ele criou com base em outras experiências. Então, 2 a 4 horas. O compilador é um dos melhores, assim, mais indicados para quando você tem uma reunião com muitas ideias. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer isso para cá, essas suas anotações da reunião, e ele cria para você uma lista de tarefas também. Então, por exemplo, fiz uma reunião sobre a festa junina da empresa. A ideia é fazer uma confraternização. Também não vou corrigir o português, tá? Porque ele faz isso. Com todos os colaboradores em um sábado, com vários jogos e brincadeiras. Deram a ideia de ter pesca com brindes. Temos que ter churrasco, mas tem que ter comida típica também. Percebam que eu estou colocando realmente como se fosse um brainstorming. Não podemos esquecer do Arnaldo. E transformar isso em tarefas. Então aqui é como se eu tivesse pegado uma reunião que aconteceu, alguma coisa assim, que eu coloquei várias ideias no ar, e ele vem cá e traz para mim uma lista. Então ele fala para fazer uma nova reunião, para organizar, planejar vários jogos. E aí ele já dá o botãozinho para eu mandar lá para o meu Magic To Do, porque lá é aquela primeira ferramenta que eu mostrei. E o chefe nada mais é do que uma IA. Isso eu adorei, porque se eu conhecesse isso aqui na faculdade eu teria tido uma vida muito melhor. Você coloca quais ingredientes você tem e ele mostra o que você pode fazer. Então, por exemplo, banana, aveia, canela e leite. Sugerir. Aí ele vai pensar o que tipo de prato, que receita que eu posso fazer com esses itens. Papinha de banana com aveia. Ok. Então percebam que o que eu colocar aqui, ele vai trazer para mim. É uma ferramenta legal também. Gente, como eu disse, para inovar, às vezes você não precisa de muita coisa. Essa é uma ferramenta gratuita. Aqui eu trouxe alguns exemplos do dia a dia, mas vocês podem usar isso de diversas formas e, enfim, diversas aplicações no seu dia a dia também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e lembre-se,
É praticando que você vai ter mais experiência, que você vai ter mais contato com a inteligência artificial e perder um pouco desse medo também que algumas pessoas ainda têm de usar essa ferramenta tão fantástica, tão incrível que surgiu para nos apoiar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e também conhecer os nossos cursos, nossa página que eu vou deixar aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.